Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Media passam a transmitir diretamente da praça, aliás, diretamente da Sala das Bênçãos, nesse dia 25 de dezembro, a mensagem de Natal de Sua Santidade, o Papa Francisco, que também, ao final, concederá a bênção Urbi et Orbi, à cidade de Roma e ao mundo. Saudamos a todos vocês que nos acompanham nessa transmissão em Mundo Visão com os votos de um santo e abençoado Natal. Imagens que nos chegam da Praça São Pedro, focando o presépio, uma praça praticamente vazia. Nós temos praticamente alguns jornalistas postados atrás do presépio, praticamente só eles foi dada a permissão para entrar na Praça São Pedro. Recordamos que Roma, não só Roma, mas também toda a Itália, está com lockdown nesses dias de festa, de Natal e Ano Novo. Portanto, recomendação de ficar em casa. Quem sai na rua deve ter uma autocertificação. Natal, bem diferente, assim como foi a Páscoa em um ano marcado pela pandemia de Covid-19. Mas o nascimento de Jesus, que é a luz, sempre fortalece em nós a esperança. Saudamos a todos vocês que nos acompanham através das redes sociais, do canal YouTube, do nosso site, também da Rádio Aliança, TV Aparecida, TV Canção Nova, TV Tropicana na Paraíba, WTN TV, Rede Fraternidade no Rio Grande do Sul, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rádio e TV Evangelizar em Curitiba, no Paraná, Rádio Dom dos Salesianos de São Paulo e também todas as demais emissoras que nos retransmitem. Recordamos que também, em função das restrições adotadas pelo governo italiano, também a missa da vigília foi celebrada ontem no altar da Cátedra da Basílica de São Pedro, na presença de um número limitado de fiéis. Às 19h30 foi o início, ou seja, 2 horas antes do horário habitual. Em tempos, digamos assim, normais, celebração que tem início às 21h30. Dia nublado em Roma, bastante vento, temos a temperatura por volta dos 15 graus, sensação térmica de 13 graus Celsius nesse momento na Praça São Pedro. Recordando que a Sala das Bênçãos localiza-se exatamente sobre o átrio da Basílica de São Pedro, tendo sido construída entre 1611 e 1612. E é precisamente dali que o pontífice tem acesso à sacada central da Basílica, de onde, em tempos normais, concede a bênção Urbi et Orbi, a cidade ao mundo, no Natal e na Páscoa. Também logo que o pontífice é eleito no conclave, o novo pontífice, é justamente na sacada central que ele abençoa, que é saudado também pelos fiéis reunidos na Praça São Pedro. E uma observação, uma curiosidade, o teto e as paredes, que são decorados com gesso dourado, e recentemente a sala teve que passar por um complexo trabalho de restauração, pois, devido a infiltrações, o gesso começou a se desprender das paredes. Portanto, um Natal bem diferente também esse ano. Não teremos também a bênção Urbi et Orbi com as tradicionais bandas do exército italiano, nem da gendarmeria vaticana. Também não teremos a troca de guarda e as bênçãos, enfim, aquilo que estamos acostumados a ver, as cerimônias tradicionais na Páscoa e no Natal. Para quem pôde acompanhar a missa rezada pelo Santo Padre ontem na Basílica de São Pedro, o Papa, que insistiu no amor de Deus por todos nós. Deus, que vem ao mundo como filho para nos tornar filhos de Deus. Somos filhos amados, não obstante nossos erros e fracassos. E o amor de Deus por nós não depende nem jamais dependerá de nós. É amor gratuito, pura graça. O coração indestrutível da nossa esperança é reconhecer-se filhos de Deus, recordou o Papa. Todavia pode surgir a dúvida se o Senhor terá feito bem em dar-nos tanto, mas ele é feito assim, não consegue deixar de nos amar, tão diferente de nós. Nos ama de um amor concreto,
a ponto de tocar a nossa pior miséria, colocando toda a nossa salvação na manjedoura de um estábulo, sem temer as nossas pobrezas. Buon Natale. Queridos irmãos e irmãs, Feliz Natal. Vorrei aggiungere a tutti il messaggio che la Chiesa Gostaria de fazer chegar a todos a mensagem que a Igreja anuncia nessa festa, com as palavras do profeta Isaías. è nato per noi. Ci è stato dato un figlio. Um menino nasceu para nós, um filho nos foi È nato dado. un bambino. Nasceu um menino. La nascita è sempre fonte di speranza. O nascimento é sempre fonte de esperança. É a vida que desabrocha, é promessa de futuro. E questo bambino Gesù è nato per noi. E esse menino, Jesus, nasceu para nós, um nós sem fronteiras, Privilegi né esclusione. sem privilégios nem Il exclusões. bambino che la Vergine Maria ha dato alla luce. O menino que a Virgem Maria deu à luz em Belém nasceu para todos. È il figlio che Dio ha dato all'intera famiglia umana. É o filho que Deus deu a toda a família humana. Grazie a questo bambino Obrigado a este menino, possiamo rivolgerci a Dio todos chiamandolo podemos Padre. dirigir-nos a Deus chamando-lhe Pai, Papai. Gesù è l'unigenito. Jesus é o unigênito. Nessun altro conosce il Padre se non Lui. Ninguém mais conhece o Ma lui Pai è venuto senão nel Ele. mondo proprio per rivelare Mas Ele veio ao mundo il volto precisamente del Padre. para nos revelar o rosto do Pai. Così, grazie a questo bambino, tutti possiamo E assim, graças a esse menino, chiamarci ed essere realmente todos fratelli podemos chamar-nos e ser realmente irmãos, di qualsiasi lingua e cultura, de continentes con le diversos, nostre identità e diversità. de qualquer língua e cultura, Eppure, com as nossas identidades e diferenças, mas todos irmãos e irmãs. in questo momento storico segnato dalla crisi Nesse momento histórico marcado pela crise ecológica e por graves desequilíbrios econômicos e sociais, agravados pela pandemia de coronavírus, più che mai bisogno di fraternità. precisamos mais do que nunca de fraternidade. E Dio ce la offre donandoci il suo figlio Gesù. E Deus nos oferece dando-nos o Non seu una Filho fraternità Jesus. fatta di belle parole, Não uma fraternidade feita de palavras bonitas, ideais abstratos, vagos sentimentos. Não. una fraternità basata sull'amore reale. Mas uma fraternidade baseada no amor real, Diverso da me, capaz de encontrar o outro diferente de mim, le sue sofferenze, de compadecer-me de seus e sofrimentos, prendersene cura aproximar-me se non è della mia e famiglia, cuidar dele mesmo que não seja da minha família, della mia religione. da minha etnia, da minha religião. È diverso da me, ma è figlio di Dio, è mio É fratello. diferente de mim, mas é filho de Deus, é meu irmão, é minha irmã. Questo vale anche nei rapporti tra i popoli e le nazioni. Isso é válido também nas relações entre os povos e as Nel Natale nações, celebriamo todos la luce irmãos. del Cristo che viene al mondo. E lui No viene Natal per celebramos a luz de Deus que vem ao mundo, e ele veio para todos, não somente tutti. para Oggi, in questo alguns. tempo di oscurità e incertezza Hoje, nesse per la tempo de pandemia, obscuridade e incerteza pela pandemia, diverse luci di speranza, aparem diversas luzes de esperança, come le scoperte dei vaccini. como as descobertas da Ma vacina. perché queste luci possano illuminare Para que essa e portare luz speranza possa al mondo iluminar e intero, levar esperança ao devono mundo stare a inteiro, disposizione di tutti. elas devem estar à disposição de Non todos. possiamo lasciare che i nazionalismi Não podemos chiusi deixar que os nacionalismos fechados di nos vivere come la impeçam vera famiglia umana de che viver siamo. como a verdadeira família humana Non que possiamo somos. neanche lasciare Não che il podemos virus nem mesmo dell'individualismo deixar que o radicale vírus do individualismo vinca radical noi e nos ci vença renda indifferenti e alla nos torne sofferenza di altri fratelli e indiferentes ao sorelle. sofrimento de outras irmãs e irmãos. Non posso mettermi me stesso prima che gli Não altri, posso me colocar em primeiro lugar mettendo antes do que os alle outros, leggi del mercato e dei brevetti di invenzione submetido sopra às le leis do necessità mercado dell'uomo e às patentes de invenção acima da saúde e das necessidades da humanidade. Prego a tutti i responsabili degli stati, Rezo a todos, aos responsáveis dos estados, empresas, organismos internacionais, di promuovere la cooperazione que promovam e non la a concorrenza, cooperação e não a e di concorrência, cercare una soluzione per tutti, e de buscar uma vaccini solução per para tutti, todas, vacinas para todos, per i più vulnerabili especialmente dei para os nostri mais vulneráveis e regioni necessitados del pianeta. de todas as regiões do planeta. Al primo posto, Em primeiro lugar, più vulnerabili os e mais bisognosi. vulneráveis e necessitados. Il bambino di Betlemme ci aiuti allora ad essere O disponibili, menino de Belém nos ajude a estar disponíveis, ser generosos e solidários, especialmente para com as pessoas mais frágeis, os doentes
E quantos nesse tempo se encontram desempregados ou estão em graves dificuldades pelas consequências econômicas da pandemia, bem como as mulheres que nesses meses de confinamento sofreram violências domésticas. Diante de um desafio que não conhece limites, confins, não se pode levantar barreiras. Estamos todos no mesmo barco. Cada pessoa é meu irmão. Em cada um, vejo o reflexo de Deus. E nos que sofrem, vislumbro o Senhor que pede a minha ajuda. Vejo no doente, no pobre, no desempregado, no marginalizado, no migrante, no refugiado, todos irmãos e irmãs. No dia em que o Verbo de Deus se faz menino, reparemos em tantas crianças que em todo o mundo, especialmente na Síria, Iraque e Iêmen, ainda estão a pagar o alto preço da guerra. Seus rostos sensibilizem as consciências dos homens de boa vontade, para que sejam enfrentadas as causas dos conflitos e se trabalhe com coragem para construir um futuro de paz. Que esse seja o tempo propício para aliviar as tensões em todo o Médio Oriente e no Mediterrâneo Oriental. Jesus menino, cure as feridas do amado povo sírio, que está exausto com decênios de guerra e suas consequências agravadas ainda mais pela pandemia. Leve conforto ao povo iraquiano e a todos os povos incluídos no caminho da reconciliação, em particular os yazidis, duramente atingidos pelos últimos anos de guerra. Dê paz à Líbia e permita que a nova fase de negociações em curso ponha fim a todas as formas de hostilidade no país. Que o menino de Belém conceda a fraternidade à terra que o viu nascer. Israelitas, israelenses e palestinos possam recuperar a confiança recíproca para procurarem uma paz justa e duradoura através de um diálogo direto, capaz de vencer a violência e de superar ressentimentos endêmicos, testemunhando ao mundo a beleza da fraternidade. Que a estrela que iluminou a noite de Natal sirva de guia e encorajamento para o povo libanês, a fim de não perder a esperança no meio das dificuldades que tem vindo a enfrentar com o apoio da comunidade internacional. Que o Príncipe da Paz ajude os responsáveis do país a deixar de lado interesses particulares e empenhar-se com seriedade, honestidade e transparência para que o Líbano possa empreender um caminho de reformas e continuar na sua vocação de liberdade e convivência pacífica. Que o Filho do Altíssimo sustente o empenho da comunidade internacional e dos países envolvidos na manutenção do cessar-fogo em Nagorno-Karabakh, bem como nas regiões orientais da Ucrânia, promovendo o diálogo como o único caminho que conduz à paz e à reconciliação. Que o menino Jesus alivie o sofrimento das populações de Burkina Faso, Mali e Níger, atingidas por uma grave crise humanitária, na base da qual estão extremismos e conflitos armados, mas também a pandemia e outros desastres naturais. Que ele faça cessar as violências na Etiópia, onde muitas pessoas são forçadas a fugir devido aos confrontos. Dê conforto aos habitantes da região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, vítimas da violência do terrorismo internacional.
dalla Nigeria e dal Camerun a Que incite os proseguire responsáveis do Sudão, do Sul, Nigéria e Camarões a continuar pelo caminho de fraternidade e diálogo empreendido. il Verbo eterno del Padre sia sorgente di speranza Que o Verbo eterno do nel Pai continente americano, seja fonte particolarmente de esperança para o colpito dal continente coronavirus, americano, che ha particularmente exacerbato afetado le pelo tante coronavírus, sofferenze che lo opprimono, que exacerbou spesso os aggravate tantos sofrimentos que o dalle oprimem, conseguenze muitas della vezes corruzione agravados e del pelas consequências da narcotraffico. corrupção e do narcotráfico. Aiuti a superare le recenti Ajude a tensioni superar as sociali recentes in tensões Cile sociais e a porre fine ai no Chile patimenti del popolo e a venezuelano. pôr fim aos sofrimentos do povo venezuelano. Il Re del Cielo protegga le popolazioni Que o flagellate Rei dos dalle Céus calamità proteja as naturali populações nel flageladas sud-est por asiatico, calamidades naturais no Sudeste in modo Asiático, particolare nelle Filippine e de in modo Vietnam, particular nas Filipinas e no dove Vietnã, numerose tempeste hanno causato onde inondazioni numerosas con tempestades ricadute têm devastanti sulle causado famiglie inundações che com abitano quelle devastadoras terre, repercussões sobre as in famílias termini di perdita di vite que umane, moram danni naquelas materiali terras em termos de e perdas de vidas conseguenze per humanas, l'economia locale. danos ao meio ambiente e consequências para as economias locais. Pensando all'Asia, E pensando na Ásia, non posso dimenticare il popolo Rohingya. não posso esquecer o povo Rohingya. Gesù nato povero tra i poveri, Jesus, porti nascido pobre speranza entre os pobres, nelle loro sofferenze. leve esperança às suas tribulações. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e un irmãs, bambino è nato per noi. um menino nasceu para nós, veio para nos salvar. Egli ci annuncia che il dolore e il male Anuncia-nos non sono que o l'ultima sofrimento e o mal parola. não são a última palavra. Rassegnarsi alle violenze e alle Resignar-se à ingiustizie violência e à vorrebbe dire injustiça rifiutare significaria la gioia e la speranza recusar a del Natale. alegria e a esperança do Natal. In questo giorno di festa rivolgo un pensiero Nesse dia de particolare festa, a quanti non si lasciano dirijo uma saudação particular sopraffare a dalle todas as pessoas que não se circostanze deixam subjugar avverse, ma pelas si circunstâncias adversas, per portare mas speranza esforçam-se para levar esperança, consolação e ajuda, soccorrendo chi soffre e accompagnando chi socorrendo soffre. quem sofre e acompanhando quem está sozinho. Gesù è nato in una stalla, Jesus nasceu num ma estábulo, avvolto dall'amore della Vergine Maria mas e di San envolvido Giuseppe. pelo amor da Virgem Maria e de São Nascendo José. nella carne, il Figlio di Dio Nascendo na ha carne, consacrato o l'amore Filho de Deus familiare. consagrou o amor familiar. Il mio pensiero va in questo momento alle famiglie, Nesse momento, penso de a modo quelli che especial oggi nas non famílias possono ricongiungersi, que hoje não podem se ma pure a reunir, quelle che sono costrette a stare como in também casa. naquelas que são obrigadas a Per permanecer em tutti casa. il Natale sia occasione di Que para riscoprire la todos famiglia seja o Natal come ocasião culla propícia di para vita e di redescobrirem fede, a família luogo di como amore berço de accogliente, vida, di de fé, dialogo, di lugar de amor perdono, acolhedor, di solidarietà de diálogo, fraterna perdão, e di gioia solidariedade condivisa, fraterna e sorgente alegria di pace compartilhada, per fonte l'umanità. de paz para toda a Buon humanidade. Natale a tutti. Feliz Natal para todos. As palavras, portanto, do Santo Padre e agora o Ângelus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. De verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini officiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu anque sumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo annunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovim, per passione meius ad cruce, a resurrezione gloriam perducamo. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis.
Requiem aeternam dona eis Domine. et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Agora teremos Il Santo Padre Francesco concede l'indulgenza a plenaria. concessão da indulgência plenária. Quem anuncia o arcipreste da Basílica de São Pedro, o cardeal Ângelo Comastri. O Santo Padre Francisco concede a todos os fiéis presentes e aqueles que recebem a sua bênção, por meio do rádio, da televisão e das novas tecnologias de comunicação, a indulgência plenária. No presente, peçamos a Deus Todo-Poderoso, que conserve loucamente o Papa na condução da Igreja e conceda paz e unidade à Igreja no mundo inteiro. Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimum, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et merites Beate Maria Semper Virginis, Beate Michaelis Arcangeli, Beate Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum Miserator Vestri Omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia, absolutionem, remissionem peccatorum, vostrorum, spatium vere et fructuose penitentie, cor sempre penitens, et emendationem vitae, gratia et consolationem Sancti Spiritu, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribal vobis, omnipotens et misericordomus. Amen. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, rinnovo i miei auguri di buon Natale. renovo os meus votos de bom Natal a todos vocês, ligados de todas as partes do mundo, pela rádio, pela televisão e por outros meios de comunicação. Agradeço vocês pela presença espiritual nesse dia, caracterizado pela alegria. Nesses dias, no qual o Natal convida os homens a se tornarem melhores e mais fraternos, não esqueçamos de rezar pelas famílias, pelas comunidades que vivem em meio a tantos sofrimentos. Por favor, continuem também a rezar por mim. Bom almoço de Natal e até logo. Assim, o Papa Francisco conclui a sua mensagem de Natal, concedida ao final também a indulgência plenária, portanto, com a bênção Urbi et Orbi à cidade de Roma e ao mundo. E ao final, mais uma vez renovou os seus votos de Natal a todos nós. Recordamos que na indulgência se manifesta a plenitude da misericórdia do Pai, que vem ao encontro de todos com o seu amor expresso, primeiramente, no perdão das culpas. Ordinariamente, Deus Pai concede o seu perdão por meio do sacramento da penitência e da reconciliação, que oferece ao pecador uma nova possibilidade de se converter e reencontrar a graça da justificação obtida pelo sacrifício de Cristo. Fica assim inserido novamente na vida de Deus, em plena participação da Igreja. Assim nós encerramos a nossa transmissão, um pouco especial, um pouco diferente, nesse Natal de 2020, como disse o Papa Francisco, marcado pela pandemia. E agora, o sino da Basílica de São Pedro e as imagens que nos chegam da Praça São Pedro. A todos, um bom Natal, um Feliz Natal, são os votos de toda a equipe da Rádio Vaticano, programa em português. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.